médicos darem ao paciente amostras grátis de medicamentos. Eles recebem esses produtos dos próprios fabricantes. Uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo mostra que 8 em cada 10 médicos são visitados por representantes de laboratórios. E 93% deles recebem brindes e benefícios de empresas farmacêuticas. Será que essa relação entre médico e laboratórios oferece risco ao paciente? Nossas equipes saíram às ruas de São Paulo para saber o que as pessoas pensam sobre as amostras grátis. Acho que já. Já. Especialmente dentistas. No meu caso, como eu tomo muitos remédios, é difícil eu ganhar, né? Porque são remédios mais caros. Tenho 2 filhos e minha esposa vai e sempre ela ganha no pediatra. É remédio, é tudo, né, pra criança. O que você acha de um médico que tem esse comportamento? Você acha bom ou ruim? Bom. Por quê? Porque aí eu não vou precisar comprar agora de imediato, eu uso aquele me dá, né? Eu acho que não é ético porque parece que o médico ele tá querendo vender só daquele laboratório. Quando o médico acontece dele te dar, você fica com o pé atrás um pouco com aquele médico? Com o médico não, mas quando eu vou na farmácia comprar o medicamento, eu sempre pergunto se tem genérico, se não tem. Infelizmente, eu acho que eu não tomaria. Se eu não tiver certeza de que procedimento seria aquela medicação. Seria bom, né, a amostra grátis, mas segundo o que a gente ouve por aí, que essas amostras grátis é mais para interesse de comerciantes, né, para facilitar as vendas dos remédios, né. Financeiramente, né, a empresa que tá lucrando, mas se resolver... Fiquei na dúvida, justamente por não saber se é um acordo ou se é realmente o único medicamento bom para mim. Eu não vejo com maus olhos, não. Eu acho que isso tem que ser bem regulamentado. Se for feito de maneira correta, não vejo com maus olhos, não. Eu acho meio antiético isso aí, sabe? Você meio que se compromete com o laboratório A ou B, né? E meio que direciona, né, o paciente, o produto para aquele paciente, né? E para falar sobre as amostras grátis de medicamentos que alguns médicos dão aos pacientes, recebemos Denise Ornelas, diretora de exercício profissional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e Braulio Luna Filho, secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Participe da nossa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Doutora Denise, essa relação entre médico e laboratórios, ela é essencial, ela tem que existir, até porque o profissional tem que conhecer os medicamentos que ele prescreve para os pacientes? Boa tarde, Adriana. De forma clara, ela dever ou não existir, não é um consenso, como os próprios pacientes colocaram, né? Existe a relação, ela é um dado, né, um fato. E aí, como a gente regulamenta essa relação é que é importante. Qual é a forma ética, qual é a forma correta do médico se relacionar com a indústria e de como o médico pode passar para a sociedade a confiança que deve, né, de que essa relação não está influenciando seu julgamento clínico, é o que a gente pode debater aqui hoje. Então, doutor Braulio, o que diz o Código de Ética Médica? Não há problema do médico receber informação da indústria farmacêutica. Isso, inclusive, é legislado na legislação brasileira e no mundo inteiro, né? O problema é se isso ultrapassa níveis éticos de comportamento, ou seja, se isso significa que doravante eu vou prescrever esse remédio porque eu recebi uma visita e porque tem algum benefício se eu prescrever esse remédio. Isso é antiético, né? Agora, nós vivemos numa sociedade capitalista, vender remédio é uma atividade legal, né? E utilizar o marketing para você distribuir remédio num sistema competitivo é legal e é legislado. Isso passa a ser ruim quando por trás disso tem ganhos ocultos, que o paciente às vezes desconhece. Se o médico condicionar a sua prescrição, porque ele tem um benefício de ter um congresso de graça, ou ser convidado para uma viagem internacional para assistir um simpósio interessante, ou um convite para fazer uma reciclagem do conhecimento num resort maravilhoso, porque ele prescreveu bastante aquele remédio, isso é extremamente antiético e é condenável, né? Eu acho que vai um pouco além. Eu acho que tem uma questão fundamental que é a comunicação entre o médico e o paciente.
essa comunicação ela tem que ser clara. O paciente ele tem que saber por que o médico está escolhendo aquela medicação, por quanto tempo ele vai usar aquela medicação, qual o custo que vai ter aquele tratamento. Então, quando a gente tem um processo de comunicação atravessado pela indústria, onde o médico ele elimina as etapas dessas informações e prescreve somente por conta de ter tido essa conversa ou ter tido essa influência da indústria, a gente tem um grande problema. Porque o paciente ele precisa se sentir seguro para concluir o tratamento, ele precisa se sentir seguro para poder saber que aquele caminho que o médico dele indicou realmente é um bom caminho. Então, por exemplo, o médico que indica uma amostra grátis, que é adequada para a necessidade daquele paciente, ele já teria que indicar mais ou menos quanto que aquele produto custa na farmácia? Eu acho que, sem dúvida, para mim, quando eu estou na minha prática médica, falando com o paciente, estou prescrevendo uma medicação para ele, eu tenho que não só dizer a questão do custo daquele tratamento, mas esclarecer por que ele está usando, por quanto tempo ele vai usar. A gente tem medicamentos que são usados de forma aguda, então por poucos dias e que eu não vou precisar mais. E eu tenho medicamentos que eu vou usar de forma crônica, né? Então, para hipertensão, para diabetes, tem medicamentos que eu vou usar para o resto da vida. Essa medicação, principalmente, é o que a indústria prefere fidelizar o paciente, para que ele sempre compre da mesma marca. Geralmente são medicamentos que têm várias versões disponíveis no mercado. Então, esse momento de discussão com aquele paciente é fundamental. Doutor, o senhor falou dos congressos, né? Na mesma pesquisa que o CREMESP fez, muitos médicos dizem que sem o apoio da indústria farmacêutica, muitos congressos não aconteceriam. E é esse justamente o período em que os médicos têm para se atualizar dos avanços da medicina. Como continuar tendo o apoio da indústria sem atropelar a ética na hora de entregar essas amostras para o paciente? Então, isso é importantíssimo. Porque realmente, no Brasil, a maioria dos congressos médicos não se viabilizaria se não tivesse o apoio da indústria. No mundo inteiro, isso é quase verdade. O que tem acontecido de uma maneira geral? Um movimento para impedir que a indústria interfira no conteúdo do congresso. Que ela, inclusive, nem esteja presente nos locais onde vai acontecer essa reunião. Ela tem todo o direito de apresentar os seus produtos, publicar em revistas, ter os seus representantes, pesquisadores que poderão ser convidados. Mas isso tem que ser de forma transparente. Né? E o que acontecia até bem recentemente é que isso não era transparente. Agora, em função do movimento mundial, está cada vez mais transparente. O colega, quando convidado, ele é obrigado pelo Conselho Geral de Medicina, pelo Conselho Federal, a explicitar o seu conflito de interesse em relação àquela droga que ele está dizendo que é boa, que ele tem publicação e que ele está trazendo para conhecimento da comunidade. Então, isso é o mundo moderno. Né? Infelizmente, como o doutor Braulio está colocando, é um mundo moderno, a gente tem realmente atividade regulamentada, né, de venda, da medicação. A nossa experiência como Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade é um pouco diferente, no sentido de que a gente faz congressos sem o patrocínio da indústria farmacêutica, isso é uma decisão da nossa sociedade, que a gente sempre revisita e a gente sempre discute a viabilidade do congresso, em termos de quais são, né, os patrocinadores, quem é que vai tá junto com a gente naquele processo. Então, acho que esses critérios que ele coloca de colocar os conflitos de interesse claramente, de evitar a ação direta do propagandista, a distribuição de amostras, por exemplo, no Congresso, são coisas muito difíceis, porque apesar da gente saber que dá para ser feito dessa forma, a indústria pressiona de que seja feita de outra. Então, realmente é bem delicado e a gente precisa discutir mais sobre isso no Brasil. Acho que é um momento importante, assim, a rediscussão do Código de Ética Médica nesse sentido. E os laboratórios, eles têm abordado os médicos cada vez mais cedo, inclusive os estudantes de medicina, né? Não é muito precoce você ainda, para um médico que nem está atendendo ainda, não é nem médico formado ainda, você já querer induzir ele a indicar, talvez, aqueles medicamentos? Não tenho dúvida. Eu acho que é fundamental essa discussão desde o ensino médico. A gente já tem várias faculdades de medicina que trazem isso no currículo médico. Eu sou orientando de uma faculdade que tem essa abordagem desde o segundo período, então, da relação não só da indústria médica, farmacêutica, mas também de todo o aparato tecnológico, da questão da realização de exames desnecessários. Então, a gente precisa que os estudantes de medicina, os médicos residentes, eles estejam muito próximos dessa discussão desde o seu início, né? Até porque nós, antes de sermos médicos, somos pacientes também. A gente está influenciado desde o início da nossa vida a casar, né, alguns produtos à indicação médica. Então, eu tenho filho há pouco tempo, então passei por isso recentemente como própria paciente.
desde o leite artificial até a amostra do medicamento ou, né, do tratamento para assadura. Tudo tem uma mediação e quanto mais o médico tem uma palavra para dizer que é o bom, que aquele é o melhor, os pais querem passar, querem usar, querem... Né? Então, tem essa relação. A gente precisa muito ter consciência disso como médico, do poder que você passa a ter na vida das pessoas por conta de você ser o médico das pessoas, principalmente quando você é o médico que acompanha. Bom, a gente tem um dado aqui desse mesmo levantamento do CREMESP. 77% dos médicos entrevistados dizem que conhecem quem aceitou benefícios de laboratório, só que só 37% assumem ter recebido esses benefícios. O que esse conflito de dados aí quer dizer para a gente, doutor Prado? Isso é o mundo real, ou seja, as pessoas convivem com um cenário em que isso é muito permissivo, onde ele é abordado, onde ele é convidado, onde no Brasil o representante chega no seu consultório 2, 3 vezes por semana no mínimo, né, muitas vezes com o pretexto de trazer informações novas, né? E o médico, se ele não tiver uma boa formação, não tiver uma formação crítica de como introduzir determinado medicamento na sua prática médica ou como se manter atualizado, muitas vezes ele fica dependente desse tipo de informação, né? E ele se sente diferenciado quando um determinado representante oferece, inclusive, contrapartida de inscrição no Congresso, de viagem, assim por diante. Então, esse é o mundo real. Agora, existe também a contrapartida de que a indústria farmacêutica, como utiliza as melhores técnicas de publicidade, ela chega de uma maneira bastante adequada do ponto de vista de convencer e de envolver os colegas. Então, onde é que o Conselho tem atuado? O Conselho tem atuado principalmente nas escolas médicas, que são as formadoras dos médicos, e com os professores, que são os principais alvos da indústria farmacêutica quando pretende vincular informação no país ou pretende distribuir. Pessoas de notável conhecimento. Então, essas pessoas são envolvidas em pesquisa. E muitas vezes elas são convidadas a pretexto de desenvolver remédio a fazer parte de pesquisa. É assim que vai trazendo uma relação de confiança, né? Inclusive de conforto. Não estou fazendo nada demais, eu estou trabalhando com a melhor informação científica. E muitas vezes não está. Esse é o problema. Então, o Conselho recentemente tem feito uma campanha nas escolas médicas com um código de ética voltado para o estudante de medicina, justamente porque nós fizemos pesquisa demonstrando que há um desnível do senso crítico do estudante. No primeiro e segundo ano, ele é bastante receoso da interação com a indústria farmacêutica, mas quando ele chega no quinto e sexto ano, ele está extremamente complacente. O que aconteceu? Durante o seu processo de formação, ele foi tornando mais receptivo. Isso tanto faz parte, provavelmente, por uma abordagem da indústria, como dos próprios professores, né, que não discute isso da maneira adequada e muitas vezes tem vínculo com a indústria farmacêutica. É bom deixar claro isso para os estudantes, né, que são os futuros médicos em que os pacientes confiam, né, e querem ouvir indicações, até porque quando aquele laboratório chega com as amostras grátis, ele está colocando só o lado positivo, né, ele quer que você entregue esse remédio, né, doutora? Ou seja, eles não apontam, olha, mas na verdade tem pesquisas mostrando que ele tem XY defeitos. O médico tem que ter esse cuidado também de procurar saber o que é. Se me permite uma parte, a amostra grátis, ela chega, na maioria das vezes, quando existem várias opções terapêuticas semelhantes. Exato. E aí o laboratório tem que disputar mercado. Quando é um medicamento muito novo, que não tem competição, eles nem têm interesse em distribuir, principalmente se for um remédio caro. Agora, quando existem vários similares, aí sim é que entra esse problema da sedução. E principalmente a associação da marca à doença crônica, né? Então, se eu sou médica de família e comunidade, e aí eu acho que é muito importante passar essa mensagem para a sociedade. Se você tem um médico que te acompanha, que você tem um médico, um clínico, um médico de família, né, um pediatra que faz esse acompanhamento, e você é portador de uma doença crônica, tem que ser discutido antes de iniciar esse tratamento, por que esta marca, por que aquela marca, qual é a diferença entre elas. Então, esse cuidado que você colocou é fundamental, não tem como a gente prescindir, né, de entender por que ele escolheu esse e não aquele. É a disputa de mercado, isso é claro. Pela legislação, a não ser que seja um remédio muito novo, que não tenha nenhuma alternativa de genérico, o médico deve proteger sempre o nome genérico, né? E o doente vai com esse nome genérico e escolher o que é melhor do ponto de vista do preço.
O máximo que o colega médico pode fazer é orientar que alguns laboratórios são mais confiáveis do que outros do ponto de vista do remédio que se vende. Enfim, lamentavelmente no Brasil, nem tudo que diz que tem no remédio tem. Às vezes você tem laboratórios de fundo de quintal. Essa é a preocupação, mas de maneira geral, o médico deve prescrever sempre fórmula genérica e não a marca de publicidade ou fantasia da indústria farmacêutica, a não ser excepcionalmente quando ele for o único no mercado, aí sim. Bom, vamos responder então aqui o Luiz Andrade, ele mandou um boa tarde para a gente e diz: os pacientes são induzidos a manter o uso do produto dado pelo médico, que em geral são medicamentos novos que estão chegando ao mercado. Em alguns casos acontece isso? São mais medicamentos novos ou são realmente aqueles que têm mais concorrência? Tem tanto o lado da concorrência, né, na questão dos crônicos, quanto os medicamentos novos também que aparecem, para você confiar naquela medicação e até ter número de pacientes que se tratou e usou e você começar a ter a tua experiência também na manipulação daquela medicação, das tuas condutas, o médico acaba querendo testar, né? Tudo que é novidade é realmente muito atrativo. É atraente para o médico também a possibilidade de, se o paciente dele não tem condições financeiras de comprar aquela medicação, usar a amostra grátis para tentar. Então, também não é incomum um paciente que comece um tratamento receber mais do que o necessário, às vezes. E aí a gente tem um problema, porque aí da próxima vez que ele se sentir doente, ele vai usar aquela amostrinha que ficou perdida lá no fundo da gaveta. Então, para os medicamentos mais novos acontece isso de fato, né? Então, fica sendo uma opção. Bom, muito bem, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do JC Debate. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as amostras grátis de medicamentos que alguns médicos dão aos pacientes. Com a gente, Denise Ornelas, diretora de exercício profissional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e Braulio Luna Filho, secretário do CREMESP. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de medicamento do mundo, mas recebe menos de 1% dos investimentos da indústria farmacêutica. Um dos motivos é a burocracia que emperra o desenvolvimento de pesquisas clínicas no país. Para um novo medicamento ser oferecido assim em uma farmácia, ele precisa ser ao mesmo tempo seguro e eficaz. E para garantir esses dois princípios básicos, ele precisa passar por uma série de testes. No mundo desenvolvido, cada vez que a indústria farmacêutica entra com um pedido de pesquisa para uma nova droga, ela demora em média 3 meses para ser aprovada. Mas no Brasil, esse prazo pode passar de 1 ano. A gente já sofre com inúmeras situações, né? E aí mais essa questão da saúde, que no Brasil é completamente frágil, né, debilitada, a gente se depara com mais um problema. Bem relativo, né? Tem que saber o efeito, se é bom, se não é. Tem que ser algo concreto. E a gente é tipo quase cobaia, bem dizer, né? Depois dos testes clínicos em animais e colônias de bactérias, as novas drogas precisam ser testadas em humanos. São 3 fases de testes até o registro do medicamento. Um processo que leva pelo menos 7 anos para ser concluído e depende da autorização de 3 órgãos: a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e os CEPs, comitês éticos de cada um dos hospitais que vão acompanhar os pacientes e compilar os dados. A indústria farmacêutica reclama que o processo é muito burocrático e obriga a mesma pesquisa a ser avaliada várias vezes. O país é um dos 10 maiores mercados consumidores de remédios do mundo, mas recebe menos de 1% do dinheiro destinado à pesquisa farmacológica. Em todo o mundo, estima-se que a indústria farmacêutica invista mais de 100 bilhões de dólares por ano para desenvolver novas drogas. Nós estamos perdendo conhecimento, perdendo tecnologia e, acima de tudo, e que é o pior de tudo, restringindo o acesso de medicamentos de ponta para a nossa população. Bom, a gente falou bastante sobre a relação entre médico e laboratórios, né, por meio das amostras grátis, mas vamos falar delas especificamente. A amostra grátis é aquele mesmo medicamento que passou por todo esse processo e ele é seguro para uso. É isso, doutora? Sim, acreditamos que é essa responsabilidade social que a indústria tem ao
oferecer a amostra grátis. Agora a gente tem uma pergunta que aqui. não necessariamente é grátis, porque a gente viu aí os investimentos que são feitos na produção da medicação, né? Então, tudo tem um ciclo, né, para ser produzido e para ser chegar ao mercado. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Alice Monteiro. Ela quer saber da conservação desses medicamentos. Muitas vezes eles são transportados em mala e fica no sol. Isso não pode alterar as propriedades? Pode alterar. Então, tem medicamento que pode alterar. Por isso que, quando o colega médico recebe, o ambulatório recebe, ele tem a responsabilidade de manter esse remédio em boas condições, em lugares adequados. Mas antes de receber, porque a gente sempre vai em consultório, sempre vê alguém com uma malinha que entra, que você já imagina que é um representante. É responsabilidade da indústria farmacêutica entregar o remédio. Inclusive, a amostra grátis, ela tem seu número de identificação, assim por diante. Ela sofre a mesma fiscalização do remédio comum. Então, ele tem que ser conservado de maneira adequada. Alguns medicamentos não são vendidos em amostra grátis se eles tiverem condição de se deteriorar. Quais são eles, doutor? Drogas que têm componente biológico, que pode se deteriorar. Não é vendido com amostra grátis. Tem alguns exemplos de drogas, só para o nosso telespectador entender melhor? As vacinas, de maneira geral, não são colocadas dessa maneira. Uma parte das insulinas também. Elas não são distribuídas assim porque elas se deterioram fácil. Existem medicamentos, então, que não podem ser distribuídos como amostra grátis? Como amostra grátis, que não. E a questão da quantidade? A amostra grátis ela tem que ser suficiente para algum tratamento? De acordo com cada tipo de remédio, tem que ter uma quantidade mínima de amostra grátis? Por exemplo, o anticoncepcional, doutora? Eu posso falar. O anticoncepcional é obrigado a ter a cobertura de um mês inteiro, por lei. Os outros remédios têm que ter pelo menos 50% de um tratamento ou pelo menos da amostra, do original. Se o tratamento for crônico, tem pelo menos 50%. Né? Se for antibiótico, tem que ser distribuída ao médico a quantidade correspondente a um tratamento. Né? Pode vir com 50% do original, mas o médico, quando receber, ele tem que receber o tratamento completo, porque se ele for transferir isso para um paciente, ele tem que transferir o tratamento completo. Doutora, você ia completar alguma coisa, doutora? Não, essa questão do que está regulamentado de que você tem que dar e o que o paciente vai receber, ela, né, como o doutor Mendes falou, é um mundo real contra a prática. Então, esse fracionamento das doses, esse fracionamento da quantidade, ela é uma coisa que acontece na prática muitas vezes. Então, para poder dar para mais pacientes, o médico acaba, né, usando essa possibilidade de fracionar. Agora, eticamente, a gente também tem um componente da comunicação em que, se naquele momento que eu estou prescrevendo, a farmácia está fechada, está numa situação longe da possibilidade do paciente comprar a medicação, eu posso lançar mão disso. Passa pela cabeça do médico de que ele está ajudando. Não é só porque a indústria farmacêutica está fazendo com que o cara prescreva de forma inadequada. Acho que tem que esclarecer isso para os pacientes também. A gente não pode pressupor que todos estão mal intencionados nesse sentido. E muitos médicos, eles aceitam essas amostras grátis dos propagandistas no sentido de achar que vão poder beneficiar um paciente que não tem dinheiro para comprar medicação ou de que naquele momento vai estar se beneficiando disso. Então, não se trabalha só com a questão do benefício que o médico também está recebendo. Acho que tem que falar um pouco sobre isso, porque numa relação entre as partes, a indústria, o paciente e o médico, todas elas têm que estar bem claras e conscientes do seu papel e o que é regulamentado para que cada um faça, né? O que é permitido. Sobre farmácias de manipulação. Normalmente, quando o médico pede uma coisa manipulada, ele indica já alguma farmácia que seria de confiança. É correto isso? Não. Os remédios de manipulação, ou magistrais, eles sofrem o mesmo rigor de fiscalização dos remédios clássicos. O médico não pode orientar o paciente para procurar uma farmácia específica. Se ele tem dúvidas sobre algumas farmácias, ele pode falar, não procure tal farmácia porque eu não acredito na qualidade técnica. Mas ele tem que dar pelo menos 3 alternativas ao paciente. Ele não pode fazer uma ligação direta. A mesma coisa em relação, por exemplo, à prescrição de lente e óculos. Não pode haver uma relação direta do médico com a farmácia ou com ótica. Isso não somente infringe a legislação penal, como também é extremamente antiético e o Conselho reprime isso duramente. Bom, então, só para a gente fazer uma consideração final aqui, a gente não quer colocar a amostra grátis como uma vilã, né? Mas, então, qual o cuidado que o paciente tem que ter no consultório para aceitar aquela amostra e usar? Doutora Denise. Primeiro, eu acho que o médico ele tem que estar ciente se o paciente deseja receber essa amostra,
né? Porque assim, não é brinde. Isso o brasileiro gosta da amostrinha grátis, porque ele acha que, né, é uma coisa boa para ele. Ela tem que ser oferecida, então. Tem que ser oferecida. O médico ele não tem que falar para o paciente que ele tem que usar aquela amostra. Comece imediatamente esse tratamento com esta amostra. Oferecer as opções terapêuticas disponíveis, esclarecer sobre a questão financeira, se aquela medicação está disponível na farmácia pública, de alguma forma ele pode pegar isso na rede pública de saúde, se existe diferença de fato nas pesquisas entre eficácia e eficiência daquelas medicações que podem ser compradas. Então, essa comunicação e essa confiança que você pode ter no seu médico, ela começa quando você pode fazer perguntas, quando você não se sente de nenhuma forma coagido pelo seu médico a usar aquela medicação. Se há desconfiança na relação médico-paciente, há prejuízo para o tratamento. Sua consideração final, não, doutor? Primeiro é que a população não precisa ficar com receio da amostra grátis de PCI. Não há problema, né? Ou seja, quando receber, né, receber porque está tomando aquele remédio e o médico está oferecendo. Você já está tomando, eu tenho uma amostra aqui, posso lhe oferecer. Se ele achar necessário. Se for o início do tratamento, tem que ser uma discussão se é a melhor alternativa terapêutica, inclusive do ponto de vista de custo. Se é a única, se existe genérico. Então, essa é uma questão de informação que a gente deve ter. A amostra grátis só existe no Brasil e ela encarece o preço dos remédios, né? Eu sou a favor de terminar com a amostra grátis, porque barateria o custo dos remédios, né? Mas, de qualquer maneira, enquanto ela existir, é preciso que seja distribuída de maneira ética e de maneira decente. Doutor Braulio, doutora Denise, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.